Devem estar cansados de ouvir que é um privilégio para mim estar aqui. É um privilégio estar convosco aqui. Eu não sei, não consigo divisar quem esteve em Toledo, ou pelo menos todos os que estiveram, e por isso não reconheço aqueles que não estiveram. De qualquer forma, será um prazer conhecer a cada um, se ainda não nos encontramos, e dar graças a Deus por ter proporcionado este encontro. Amém? Amém. Vamos tomar as nossas Bíblias, vamos dar prioridade a Deus e vamos falar um pouco com o autor da palavra antes de abrirmos a palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, viemos a este lugar que para nós, Senhor, é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Por isso, Senhor, estamos aqui, sentimos uma atração por este lugar. É o lugar, Senhor, que neste ambiente, nesta cidade e neste local do planeta, Tu reservaste para nós hoje. Amém. Ao fazê-lo, Senhor, nós estamos a ser fiéis ao chamado. Sim, estamos a ser fiéis a Ti. Glória a Deus. Porque viemos aqui para Te louvar. E por isso pedimos, Senhor, que Tu enchas o nosso coração do Teu Espírito. E isso será para nós um sinal de que estamos a fazer a Tua vontade. E a nossa presença aqui Te agrada, porque esse é o propósito do nosso coração. Abençoa por isso a cada um, Senhor, que está aqui, e também aqueles que nos acompanham nessa audiência invisível. Possa o Teu Espírito Santo suprir cada necessidade e abençoar cada coração, cada lar, cada família que estiver representado. E também, Senhor, o Teu Espírito Santo seja para nós a garantia de que estes momentos serão abençoados e a Tua palavra será falada. Por isso, Senhor, toma o controle, toma o serviço, Senhor, entregamos em Tuas mãos. Toma, Pai, este humilde vaso e estes humildes lábios e santifica-os e prepara-os, Senhor, para falar a Tua palavra, Senhor, porque tudo subordinamos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de coração. Tudo rendemos a Ti, Senhor, para que Tu venhas e tomes a preeminência e tomes, Senhor, lugar em cada coração. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória. Santifica e circuncida igualmente os nossos ouvidos para ouvir. Por tudo estamos gratos, porque tudo pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podíamos abrir no livro de Atos. O profeta de Deus diz que é o livro dos Atos do Espírito Santo nos apóstolos. E no capítulo 27 eu queria ler do versículo 21 ao 24, em nome de Jesus Cristo. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Possa o Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Podem sentar. E eu tomaria como tema: será Deus também hoje a resposta? Essa é uma questão sobre a qual nós iríamos meditar. Mas eu queria antes expressar o meu regozijo por estar aqui e por ter contactado convosco, ter estado esse tempo em Toledo, nessa festa, uma festa especial, conhecer as pessoas que conheci, ter assistido à dedicação de bebés, de batismos, como já ouvi o irmão falar, porque isso são sinais para os crentes de que Deus continua a chamar. E cada batismo, cada dedicação significa algo mais do que aquilo que nós estamos a ver, porque significam vidas,
significam famílias, mas significam também compromissos para com Deus. E Deus é um Deus de compromissos. Deus toma cada compromisso que Ele assumiu conosco como lei, e ao tomar como lei, Ele toma como algo inquebrantável, como algo inabalável. E por isso nós nos sentimos, ou devemos sentir, certamente que sentimos, um grande regozijo pelo Deus a quem servimos. Por tudo aquilo que muitas vezes está invisível, está oculto, e nós de repente tomamos conhecimento, despertamos para uma situação, despertamos para uma realidade que nós não conhecíamos. E onde eu quero chegar é que, quando eu digo que me sinto uma pessoa privilegiada, eu não o faço somente porque eu estou aqui, porque viajei para longe, conheci pessoas novas, fui muito bem recebido, sou um filho do rei, como nós cantamos, mas porque, conforme o tempo vai avançando e vamos aprofundando o nosso conhecimento com Deus e com as coisas de Deus, nós vamos vendo que realmente a mão de Deus opera nas nossas vidas muito antes que nós tivéssemos qualquer entendimento daquilo que estávamos a fazer. Por isso nós dedicamos as nossas vidas a Deus, nós consagramos os nossos matrimónios, os nossos filhos, os batismos dos nossos filhos, o nosso próprio batismo, que significa o princípio de uma vida consagrada a Deus, e fazemos tudo isso porque na base, na gênese dessa questão está a forma como Deus se revela nas nossas vidas. E quando Deus se revela nas nossas vidas, nós olhamos para trás e vemos que Deus nos abençoou no nosso nascimento, na nossa infância. Nós lembramos que Deus disse ao profeta Jeremias: eu te conheci, eu te separei para profeta do meu povo, eu te separei desde antes que te formasses no ventre de tua mãe. Mas quando podemos começar a mergulhar nessa revelação, nessa escritura, de repente pode vir à nossa memória o que Davi tinha dito. E Davi tinha dito que nós tínhamos sido formados em iniquidade, tínhamos nascido a falar mentira. E isso pode, de alguma forma, confundir a nossa mente, pode, de alguma forma, chocar uma coisa com a outra, pode, de alguma forma, causar dificuldade na nossa aceitação de Deus, mas, afinal, o que é que está aqui a acontecer? E o que é que está a acontecer, nós depois entendemos, é que, na mente de Deus, havia um projeto muito maior do que apenas uma vida de uns determinados anos que nós tínhamos aqui ou temos aqui para cumprir. A relação de Deus connosco começou muito antes. A relação de Deus connosco revela-se em determinado momento, e a relação de Deus connosco está programada a acontecer muito para além dessa vida, que até ao momento em que nós recebemos essa revelação é uma vida limitada, é uma vida sofrida, muitas vezes é uma vida sem esperança, muitas vezes é uma vida em que há medo do amanhã, não é? Vivo numa Europa, não sei, não conheço outras realidades, só posso falar da minha. Vivo numa Europa que está decadente a cada dia, mas o profeta disse que o mundo decairia a cada dia. Mas onde as pessoas tomam pastilha para acordar, pastilha para adormecer, pastilha para suportar o tempo de estudo, pastilha para suportar o momento de trabalho e no local de trabalho. Muitas vezes não podem interromper o trabalho para fazer uma outra coisa qualquer, mas têm necessidade de interromper o trabalho para tomar um medicamento naquela hora, para tomar um apoio naquela hora, porque entendem que as suas vidas estão dependentes desse calendário, desse horário, desse dia a dia, que começa a ser uma rotina, desagradável, começa a ser um tempo cansativo e não há esperança. E por isso, quando nós olhamos para trás,
nós entendemos melhor a Escritura, especialmente quando temos a experiência de ter estado nesse mundo e ter sido tirado por Deus dessa realidade. Nós entendemos a Escritura quando Jesus disse: não me chamastes vós a mim, mas eu vos chamei a vós. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por isso, nesta tarde eu queria meditar um pouco convosco acerca disso. Será Deus também hoje a resposta? Continuará Deus a ser a resposta? Continuará Deus a ser a solução para os nossos problemas? Continuará Deus a ser a salvação para as almas? Continuará Deus a ser aquele a quem nós, com toda a coragem e com toda a fé e com toda a certeza, devemos dedicar os nossos filhos, consagrar as nossas vidas, dedicar o nosso lar, dedicar a obra das nossas mãos, porque o que está escrito é que devemos dar graças em todas as coisas. No léxico português, o significado de resposta é o que se diz ou escreve de volta. É dar uma resposta a alguém, é dar resposta aos problemas. Ora, a situação que acabamos de ler reporta uma emergência. A nossa vida é repleta de emergências. Em todo momento, em todo lugar, nós estamos expostos a situações que, na maioria das vezes, não sabemos como sair delas. Mas, uma vez, eu entendi, lendo a mensagem, que a razão por que nós enfrentamos uma dificuldade ou enveredamos por um caminho que é tribuloso é porque nós já passamos antes por um mesmo lugar e seguimos em frente e vencemos, e isso foi uma experiência que nós tomamos e que nos ajudou a vencer. E por isso nós devemos tomar para nós cada circunstância da nossa vida, nós devemos tomar para nós cada experiência que nos acontece. E nós, quando recebemos Jesus Cristo, aprendemos a encarar essas adversidades, essas circunstâncias menos agradáveis, com coragem, com determinação, crendo que aquele que foi capaz de nos tirar das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e transformar as nossas vidas, e que prometeu não mais nos desamparar, que não nos deixaria órfãos e que voltaria para nós, então Ele vai continuar a ser capaz de cuidar de nós, de zelar por nós, de prover o melhor para nós. Nós devemos crer nisso, nós devemos, apesar da emergência, apesar da circunstância, nós devemos ser capazes de lembrar aquele que nos momentos de aflição é um Deus disponível, é um Deus de amor, é um Deus atento, é um Deus de paz, é o socorro bem presente nos momentos de aflição. Aí Paulo é mandado para a Itália e acontece o naufrágio do navio. O homem de Deus de nome Paulo diz então algo extraordinário para nós, hoje também, mas que naquela hora não tinha sido nem um pouco reconhecido. Ele disse: melhor for, irmãos, ter dado ouvidos a mim. Agora, quem era ele? Apesar das circunstâncias, tomemos isto bem fundo, apesar das adversidades, apesar de parecer um homem impotente, ele ia preso para a Itália, ele era a mensagem da hora. Ele era o mensageiro da hora, daqueles dias, no meio daquele povo, naquelas circunstâncias, mas ele era aquilo que ele era, e ele representava Deus, naquele lugar, naquele tempo, naquelas circunstâncias, apesar da adversidade. E ele lembrou isso, ele disse: melhor fora terem-me dado ouvidos a mim, porque ter-se-ia evitado este incómodo e esta perdição. Qual era o incómodo? Tudo estava à deriva e em risco de se perder. Eles mesmos lançaram fora a armação do navio, que facilmente aceitaremos que seria
a armação do navio aquilo que lhes dava garantias de chegar a um bom lugar, de os defender da tempestade, de os dirigir no lugar mais certo, de receber e transmitir em favor para eles todo o vento, todo o impulso, toda a coragem que pudesse ser possível entregar, e eles mesmos estavam tão desanimados, já tinham desistido, e eles mesmos se consideravam impotentes, e aquilo em que eles tinham depositado toda a esperança, e eles deitaram fora essa armação de navio, e eles estavam sem rumo, e eles estavam sem sentido. E quantas vezes nós conhecemos pessoas nessa circunstância? Quantas vezes nós mesmo estivemos nessas circunstâncias? Quantas vezes nós tememos ir cair nessa condição? Quantas vezes? Esse era o incómodo. Tudo estava à deriva e em risco de se perder. Eles mesmos não viam sol nem estrelas e tinha fugido toda a esperança de salvação. Que situação horrível. E São Paulo, não é? Às vezes parece que esquecemos aquilo que somos, as pessoas que somos, a santidade que há em nós, a condição em que nos encontramos, porque fomos batizados em nome de Jesus Cristo, porque somos dizimistas, porque tomamos a ceia, porque temos uma igreja, porque vamos a ela, porque temos um pastor. Esquecemos tudo. O desespero nos impede de raciocinar, de tomar condição, de encontrar porto de abrigo, de encontrar onde ancorar a nossa fé. O homem que se encontrara com a coluna de fogo estava lá também, no meio nessa circunstância, nessa situação. Deus tem um tempo e um propósito para tudo o que faz. O salmista diz: tudo o que o Senhor quis, fez. Nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Se pudermos então entender estas coisas, seremos as pessoas mais habilitadas a ultrapassar todos os obstáculos. E a melhor forma de nós lá chegarmos é exatamente entendermos a cada dia e o melhor possível aquilo que o Senhor tem feito para nós. E eu queria abrir em Efésios capítulo 1, se tiverem as vossas Bíblias. E do versículo 3 em diante, nós tomamos a identificação do plano de Deus nas nossas vidas e a forma como Deus determinou que chegássemos até aqui. E essa mesma epístola, escrita por esse mesmo São Paulo aos Efésios, diz no seu capítulo 1, versículo 3 em diante: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, um homem que naquelas circunstâncias, passando por todas aquelas adversidades, era o mesmo homem que continuava a conseguir escrever destas coisas. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou, e eu vou ler outra vez, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora, meditemos um pouco. O que é a adoção? A adoção não é o nascimento. A nossa adoção é a nossa posição. A nossa adoção é o lugar, o nosso lugar no corpo de Cristo, e por isso nos convém, não é? Como adotados, nos convém, como aqueles que foram predestinados por Deus, por Jesus Cristo, nos convém, segundo o beneplácito da sua vontade, tomar esse lugar, encontrar esse lugar, encontrar o nosso lugar e tomar esse lugar. Porque esse é o nosso lugar no corpo, esse é o nosso lugar em Cristo. E nós sabemos que quando esse corpo estiver completo, o rapto acontecerá. O Senhor virá buscar o seu corpo, não é? O Senhor virá buscar o seu corpo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que muitos dos santos que já partiram não encontraram ainda a perfeição, porque Deus determinou algo melhor para nós. E eles esperam por nós. E
Quando esse corpo estiver completo, então Deus terá a sua obra consumada. Amém. Por isso, quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos, predestinados para a adoção. Quando somos nascidos no reino de Deus, através de Jesus Cristo, tornamo-nos herdeiros do céu, co-herdeiros com Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar, Ele se tornou um de nós em pecado, para que pudéssemos tornar-nos nele em retidão ou em justiça. Glória ao seu nome. Deus, através da presciência, nos predestinou para entrar na terra prometida. E o que é hoje a terra prometida para os cristãos? Lembrem-se, quando Jesus veio, eles disseram a Jesus: nossos pais comeram o maná do deserto. E Jesus disse: sim, mas cada um morreu. Disse: mas eu sou o pão da vida que veio do céu, de Deus. O homem que come este pão nunca morrerá, tem vida eterna. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Amém? Deus, através da eleição da sua graça, então nos chamou. Deus, através da eleição da sua graça, nos santificou. Deus, através da eleição da sua graça e do seu poder, nos batizou e nos colocou nesta terra de descanso. Nesta terra de descanso? Sim, nesta terra de descanso. Neste tempo, neste caminhar, nesta vida que nós encontramos quando recebemos Jesus no coração. Reparem, agora, não é simples. Nicodemos não entendeu. Ele era doutor da lei. Jesus disse: tu és doutor da lei e não sabes o que significa? E ele tinha dito o quê? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E por isso, essa é a nossa terra de descanso. Aqueles que têm entrado neste descanso não se têm desviado. Têm uma alegria indescritível. A árvore da vida está a florescer neles. Eles têm amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eles estão revestidos. Eles estão no lugar certo. Eles têm Deus neles. Eles têm novidade de vida. Eles são em todas as coisas. Mais que vencedores, eles são possuidores de todas as coisas. A árvore da vida está a florescer neles, porque a sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. A testemunha do Espírito Santo, testificando com sinais e maravilhas que seguem os crentes. Jesus disse: estes sinais seguirão a todos aqueles que creem. Esse é o respaldo, esse é o descanso, esse é o conforto, esse é o consolo, essa é a garantia que nos torna mais que vencedores. É que Ele prometeu, Ele falou: estes sinais seguirão a todos aqueles que creem. Amém? Os sinais os seguirão. Enquanto eles vão, curam enfermos, expulsam demónios, falam em línguas, têm visões, andam com Deus e falam com Deus. Nenhum demónio pode movê-los. Estão firmes. Amém? Nenhum demónio pode movê-los. Certo? Olhando firmemente para a vida eterna. Daí que, com todas as garantias, Paulo tenha sossegado aquele povo, aquela pequena igreja, aquele momento, aquele lugar mesmo adverso, mas onde Deus estava, onde o poder de Deus estava, onde os milagres aconteciam, onde nada poderia tirar um cabelo deles, se essa não fosse a vontade de Deus. Paulo sossegou aquele povo naquela tremenda hora, dizendo: eu sou o mensageiro para os vossos dias, tendo bom ânimo. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e deu-me todos quantos, como nós, navegam neste navio. Amém? Estamos contentes. Não há mais nenhum outro lugar onde nós pudéssemos estar. Não há mais nenhum outro lugar que possa colocar no coração do crente maior regozijo, maior prazer, maior alegria, maior descanso. Eu não conheço que não seja num lugar de adoração provido por Deus. Na mensagem Shalom de 12 de janeiro de 64, o profeta diz no parágrafo 227: às vezes acontecem provações difíceis para nos tirar fora dos laços do mundo.
Às vezes Deus nos deixa ter pequenas provações, vocês sabem, para ver apenas o que faremos. Ou, noutras palavras, deixar ter uma pequena provação e derrubá-lo daquela organização e daquela ideia de que os metodistas são os únicos, o batista ou o pentecostal é o único grupo que eles possuem. Se você não crer nisto da maneira que a minha igreja crê, você não crê de maneira nenhuma. Às vezes ele deixa que uma pequena provação aconteça. Talvez você tenha um bebê enfermo, talvez algo acontece exatamente na hora da morte. Talvez alguém é tirado de si ou algo. Para que é isto? Para o partir. Para mostrar algo. Para abrir os seus olhos. Às vezes você vem para criticar. Talvez você esteja a ouvir esta fita simplesmente para criticar. Talvez Deus esteja a fazer isto para romper os laços mundanos que o amarram. Como um homem que se está a afogar no rio. E tem que se tirar o homem do rio antes de se tirar o rio do homem. Amém? Isso é certo. Às vezes Deus tem que fazer isto desta maneira. Ele permite junções e cruzamentos para fazer isto. Mas firme-se na sua promessa. A palavra. Pois elas nunca falham. O futuro que está na sua mão. Fique como eles. Não vá embora. Abraão sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho. Abraão, depois de ter confiado em Deus e de haver visto todos os milagres de Deus, esperou pelo menino por 25 anos. Amém? Um filho prometido. E então Deus lhe disse para ir e sacrificar a própria coisa pela qual ele havia esperado. Mas Abraão vacilou. Leia Romanos no capítulo 4. Diz que ele estava certíssimo. Não estava certo. Não tinha uma esperança. Não era uma convicção. Não era assim algo que, como aquele barco, pudesse facilmente ser empurrado ou para um lado, ou de um lado ou para o outro. Mas ele estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele estava através de Abraão a falar para nós. Abraão disse: eu o receberei como um que foi morto. O ventre de Sara estava morto e seu corpo estava morto. Ele era um velho e ele o recebeu como que da morte e disse: se Deus pode fazer aquilo, Deus o pode levantar da morte, porque o mesmo Deus que me disse que o bebê viria e eu fiquei firme e ele veio, ele o pode ressuscitar dos mortos. Amém. Pois ele faz com que tudo opere juntamente para o bem daqueles que o amam. Então Paulo, um homem experiente nas letras ao pé de Gamaliel, como era, ele entendeu também e por isso ele falou que só a letra não chega, se requer o espírito da letra. Amém. E isso faz a diferença nas igrejas hoje. Aleluia. Isso faz a diferença dentro da própria mensagem. Amém? Amém? Não basta a letra, se requer o espírito da letra. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta. Amém. Escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém. Amém? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Este mesmo Paulo, então, investido que foi no caminho de Damasco por esse poder vivificador,
Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E o profeta de Deus explicou-nos muito bem isso. Ele chamou o Senhor porque ele sabia o que é que estava perante ele e ele sabia perante quem ele estava. E se nós em todos os momentos, não só nos bons, nem naqueles mais ou menos, mas em todos os momentos, sempre tivermos a noção que como crentes estamos também perante essa coluna de fogo, então os nossos olhos estarão ungidos para ver aquilo que o carnal não consegue ver, que o mundo não vê, mas aquele corpo místico e espiritual no qual Jesus Cristo colocou o seu nome e o seu poder, esse vê, esse sempre verá. Esse poder vivificador pôde então testificar da certeza que tinha e que tomara posse de todo o seu ser, de que havia de acontecer como a ele lhe tinha sido dito por Deus. Ele tinha se encontrado com a coluna de fogo. Ele era o mensageiro daqueles dias e por isso ele disse, como lemos no versículo 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo. Amém. Tende bom ânimo. Ó mensageiros da hora, tende bom ânimo. Ó noiva de Jesus Cristo, tende bom ânimo. Ó povo escolhido de Deus, tende bom ânimo. Ó nação santa, tende bom ânimo. Ó aqueles que foram feitos reis e sacerdotes, tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo. Ele tinha se encontrado com Deus. Ele tinha se encontrado com a coluna de fogo. Ele era o mensageiro daqueles dias. Ele estava revestido desse poder. Ele tinha a fé dos filhos hebreus. Aquela fé que os levou a encarar aquele poder do mundo, tipificado naquele Nabucodonosor babilónico. Mas tenha ele o tempo, viva ele no tempo em que viver, se tenha ele o nome que tiver, porque a mensagem da hora continua a chamar um povo para fora dessa influência, para fora desse poder babilónico, tirá-lo, que saia da presença desse Nabucodonosor, como eles saíram, para o fogo ardente, não, para os braços de Jesus Cristo. Ele disse, eu vou-vos lançar no fogo, se não adorardes a estátua que eu levantei para adorar. Eles disseram, olha o rei, com todo o respeito, mas podes mandar tocar todos os instrumentos, podes levantar todas as estátuas, podes fazer a igreja mais bonita do mundo, que eu vou continuar a servir o meu Deus e não os teus deuses. Não é? Pode ser até em Curitiba, eu sei onde irei continuar a congregar. Eu sei onde irei continuar a congregar. E isso aconteceu, a ameaça veio. A ameaça cumpriu-se e Deus permitiu. Deus permitiu para mostrar qual é a qualidade da fé que Ele coloca nos seus eleitos. Para mostrar qual é a natureza de Deus colocada na semente de Deus. E a situação estava tão difícil que se recordam os homens que conduziam Sadraque, Mesaque e Abednego morreram antes de chegar ao fogo. O fogo era tão alto, a dificuldade era tão grande, a temperatura era tão elevada, que poucos são aqueles que estão preparados para passar por essas situações, para suportar essas temperaturas. Amém? Mas reparem, o que disse o mensageiro de Malaquias 3, aquele que anda no meio de vós é diferente de mim. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Por isso, quando eles passaram pelo fogo, eles estavam batizados no fogo. Dentro deles havia já essa natureza de conviver com esse fogo, com essa temperatura elevada, com essa adversidade elevada. Eles foram lançados lá. E o próprio rei Nabucodonosor se levantou e perguntou, não lançamos nós lá 4 homens? Ou 3 homens? Eles disseram sim, ó rei. Ele diz, mas eu vejo 4. Eu vejo 4. E um é semelhante ao Filho do Homem. E eles caminham lá. E não há nada de fogo sobre eles. E o fogo não tem poder sobre eles. Mas isso não foi o que Isaías tinha dito?
no capítulo 43, se passares pelo fogo estarei contigo. A Bíblia responde à Bíblia. A palavra se prova a si mesma. Não precisa de intérprete. Na mensagem ao nascer do sol, o profeta de Deus diz: e hoje, porque ele foi o primeiro filho de Deus a chegar à maturação completa para estar em Deus, ele foi arrancado da terra e é movido sobre o povo. Oh, que lição gloriosa! Pelo poder vivificador, o primeiro, ele era realmente as primícias dos que dormiram. Ele foi movido sobre a semente prometida que tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um som do céu como um vento a agitar, veemente, impetuoso, e foi movido sobre o povo pentecostal que estava no Pentecostes, à espera que a bênção chegasse. E ele foi movido sobre a semente prometida que tinha a promessa da vida. E para ser movido novamente, entendemos que no último dia, de acordo com Lucas 17:30, no dia do Filho novamente, no dia do Filho do homem ser revelado ou movido novamente sobre o povo. Como Cristo foi o primeiro a ressuscitar de todos os profetas e assim por diante, todos esses tipificados em muitos lugares, ele foi as primícias dos que dormiram. Na vinda de Cristo pela noiva, saindo da igreja, terá de haver um molho movido novamente nos últimos dias. Oh, meu Deus! O mover do molho. O que era o molho? O primeiro que chegou a amadurecer. O primeiro que provou que era trigo. Que provou que era um molho. Aleluia! Tenho a certeza que vê do que estou a falar. Foi movido sobre o povo. E a primeira vez acontecerá para a era da noiva, para uma ressurreição do denominacionalismo de trevas. Existirá uma mensagem em que a total maturação da palavra voltou novamente em todo o seu poder e sendo movida sobre o povo pelos mesmos sinais e maravilhas que ele fez lá então. Amém. Porque eu vivo, vós viveis também. Falando à esposa, porque eu vivo, vós viveis também. Que ressurreição que foi. E que ressurreição que isto é. Não, mas nós esperamos essa ressurreição, mas temos que morrer primeiro. Não é? Não, claro que não. Nós já morremos esta morte para o mundo e já ressuscitamos com ele. Amém? Por isso o profeta está a dizer que ressurreição que foi, a que passou, e que ressurreição que isto hoje é nos nossos dias. Quando o trigo noiva está novamente, de acordo com o que foi tipificado, a amadurecer para que o molho possa ser novamente movido sobre o povo. Amém? E que ressurreição que foi, e que ressurreição que isto é, ser vivificado dos mortos, ser vivificado em Cristo Jesus pelo poder vivificador de Deus. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em vós, vivificará os vossos corpos mortais. Vai fazer com que faça coisas que não fazia antes. Agora note, este poder vivificador zoou a palavra de Deus. A mente que estava em Cristo estava então em si. Estou a tentar mostrar-lhe que quando você ressuscitou, quando Deus ressuscitou Jesus, Ele ressuscitou a si também. Amém? E também o vivificou para a vida com Ele. Você está agora vivificado para a vida, apesar de na altura você não ser mais do que um atributo nos seus pensamentos. Mas Deus tinha visto tudo nele no final. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, a questão à qual nós buscamos encontrar resposta ou buscamos entender é se, tal como nos tempos de Paulo, tal como nos tempos dos filhos hebreus, será também agora Deus a resposta. Eu queria pedir que abrissem comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante.
Estamos alegres por estar na casa do Senhor. Estamos alegres por saber todas estas coisas e crer nelas. Não basta conhecer. A fé é dom que vem de Deus para nós crermos nelas, nas promessas que nos estão sendo apresentadas. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E agora repare, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, uma situação ainda mais tremenda do que aquela porque Paulo estava a passar. Uma situação mais tremenda do que qualquer uma daquelas pelas quais nós possamos ter passado ou estar a passar. Porque aqui tratava-se de quê? De vida eterna. Não de uma vida limitada, não de uma vida parcelada, não de um corpo que se corrompe a cada dia, que se desespera, que se abate e é abatido. Mas agora tratava-se de salvação de almas. E não havia ninguém que fosse capaz de identificar essa noiva a qual tomaria o seu lugar na eternidade. E eu chorava muito, e o irmão Brana diz, porque não havia ninguém. E toda a criação estaria perdida. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas de repente disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele venceu porquê? Ele venceu porque ele entendeu qual era o propósito de Deus. Ele venceu porque ele, mesmo sendo tentado na própria palavra, ele sendo tentado a abrir mão da sua condição de mensageiro da hora, de filho do homem, de profeta, sendo tentado a alcançar toda a glória do mundo e dos seus reinos, ele escolheu permanecer fiel ao plano de Deus pelo qual ele tinha vindo. E esse deve ser o nosso exemplo. Esse deve ser o nosso modelo. Esse deve ser o nosso propósito. Esse deve ser o primeiro dos nossos desejos. Ser como ele, da mesma forma que ele desejou tornar-se um como nós. A mensagem a sempre presente água da rocha, o profeta de Deus diz, e eu ia encerrar: aqui em minha mão está um lenço e pedidos. Tiveram fé naquele Deus. Moisés teve fé naquele Deus e ele cruzou o mar. Daniel teve fé naquele Deus e foi trazido para fora da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé nele e apagaram o fogo. Paulo teve fé nele e um dia, quando os cultos estavam realmente difíceis e Paulo não podia chegar-se a todos, ele simplesmente tomou um lenço e disse: eu creio que Deus está comigo. Ele impôs as suas mãos sobre aqueles lenços e aventais e espíritos de demónios saíam do povo e doenças e enfermidades saíam deles. E Deus, eu tenho fé no mesmo Deus. Eu tenho fé no mesmo Deus. Possa o mal sair, doenças, enfermidades, aflições, possa isto sair, Senhor. Tu és o mesmo Deus que falou comigo lá naquela coluna de fogo, lá embaixo no rio. Tu és aquele que tem a tua fotografia aqui dependurada, aqui comigo na parede. Tu estás connosco, Senhor. Tu és sempre presente. Aquela mesma coluna de fogo. E nos tens agradado da água da rocha todo o dia, enquanto nos unimos no Espírito. Então tu estás aqui. Nós temos confiança em ti, Senhor. Nós temos fé em ti. Nós queremos que tu nos ungirás e nos abençoarás. Possa o Senhor verdadeiramente, também nesta tarde, neste final de dia, cumprir a Escritura em nós. Nós mesmos somos
cumprimento de Escritura. Nós mesmos somos a manifestação desta Escritura. E como falei lá em Toledo, Jesus teve prazer no companheirismo que teve connosco. E Ele tem hoje prazer também no companheirismo que tem connosco. Em cada lar, em cada família, em cada lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele disse: eu estarei com eles. E por isso, quando Ele em São João 17 se despede e ora, Ele diz: Pai, eu peço que onde eu estiver, eles estejam também. Somos verdadeiramente um povo privilegiado, porque são estas garantias, são estas promessas, são estas, eu não lhes chamo convicções, mas certezas, que nos ajudam a cada dia a vencer toda a turbulência, toda a adversidade e nos desviam de todo o laço e toda a armadilha que o inimigo tem preparado para nós. Mas lembre-se, maior é o que está em nós. Amém? Amém? Maior é o que está em nós. Amém. E por isso não cansamos de proclamar e crer na Escritura que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Pastor Raimundo. Amém. Estamos abençoados. Amém? As Escrituras são maravilhosas porque elas não ficam velhas. A sua Bíblia envelhece, perde páginas, amarela, mas o conteúdo dela está sempre novo. Amém. E o profeta disse que desde que ela foi escrita, milhares de pregadores têm usado, através de todas as eras, têm pregado, usado como referência. Ele disse: nunca chega a um ponto onde não ter mais nada, porque ela é uma fonte inesgotável. Você pode pregar um assunto e vir outro e pregar o mesmo assunto. Ele vai encontrar algumas pepitas que você não encontrou. Isto é o que faz da Bíblia ser Deus. Ele é uma fonte inesgotável. E esta experiência de Paulo, tremenda experiência de Paulo, nós acabamos de ouvir, também repetiu com o irmão Brado, que foi num naufrágio, numa hora tremenda da enchente de 37. Paulo foi sendo conduzido pelo navio, e Paulo disse ali: é melhor que tivesse me ouvido. E por não ter me ouvido, nós estamos passando por tudo isso. A irmã Hope disse ao profeta: era melhor que não tivéssemos ouvido a minha mãe, senão não estaríamos passando por isso. Que tragédia, que naufrágio que levou à morte de muitas pessoas. E aqui encontramos Paulo sendo carregado, a mensagem da hora sendo pilotada. Havia um centurião, que até não entendo, é um capitão que comanda 100 pessoas, por isso é centurião, é um comandante de 100, né? E a Bíblia diz, apenas para reforçar isso aqui, no versículo 11 do capítulo 27, a Bíblia diz assim, versículo 9: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Ele estava advertindo as consequências de não ouvir os conselhos. Ele estava profetizando o que aconteceria se não desse ouvido ao que ele estava dizendo. Eu vejo que as tragédias de hoje no mundo religioso, e mais especificamente os que estão na mensagem, é por não ter ouvido os conselhos, as orientações do profeta. Paulo estava aconselhando e orientando e até dizendo os problemas que haveriam se não ouvisse a ele. Mas, versículo 11, mas o centurião
cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então havia uma liderança, havia um mestre das águas, conhecedor das marés, das tempestades, havia um mestre. E eles estavam mais crentes no piloto do que no que dizia Paulo. E o piloto é que estava carregando a mensagem da hora. O piloto é o que estava levando a mensagem do dia, a palavra do dia, porque a palavra do dia era Paulo. E lembrando que um profeta é a palavra manifestada. Um profeta é a palavra feito carne. Então, Paulo estava sendo a palavra ali, carregada pelo piloto. E a própria palavra estava divertindo o piloto de que não deveria continuar. Mas quem estava carregando a palavra, carregando o mensageiro, carregando a mensagem do dia, não deu ouvido. Eles não creram em Paulo. A Bíblia diz: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Nenhum mestre ou nenhum piloto terá sucesso se não ouvir a mensagem do mensageiro, se não ouvir as orientações do profeta. Então, o mestre, o piloto, vamos colocar, o Mombrana pregou uma mensagem chamada um guia. O mestre e o piloto, um guia, que é o pastor ou é o pregador, se ele não estiver conectado com a mensagem do dia, a mensagem da hora, que era Paulo, com certeza haverá danos, tanto para a embarcação, como também para os que estão embarcados. Então é o que nós estamos vendo hoje. Nós temos que voltar a ouvir o que disse Paulo. Não determinados mestres ou determinados pilotos que conhecem tanto do mar, conhecem tanto da quem sabe quantas vezes aquele piloto fez a mesma rota, passou pelo mesmo caminho, navegou pelas mesmas águas, mas agora havia algo diferente. Ele nunca tinha carregado em seu barco, ele nunca tinha carregado em seu barco o próprio Deus encarnado. Ali era diferente. E assim como os demônios juraram que destruiriam a Jesus, e 10.000 demônios juraram que afundariam o barco, aqueles mesmos demônios, quando a palavra se encarnou em Paulo, os mesmos demônios disseram: nós vamos matar a Paulo. E se ele destruísse a Paulo, destruiria também aqueles que estavam debaixo do seu ministério. Por isso, a ira e a revolta do mar não era simplesmente por causa dos prisioneiros, por causa dos marginais, dos criminosos. O que chamou a tempestade era a presença de Deus em carne, que estava naquele barco, é que fez agitar os demônios do mar para destruir aquele mensageiro. O que levou a tempestade no rio Raio foi o diabo, porque havia nele um mensageiro. E se ele destruísse aquele mensageiro, aonde eu estaria hoje? Aonde nós estaríamos agora? O que seria de nós? Então o diabo sabe como atacar para impedir as bênçãos de Deus. Então, Paulo era o profeta, como disse o pastor, um prisioneiro, um homem como qualquer outro, sendo misturado como criminosos, com os criminosos, com os malfeitores, como Jesus estava na cruz, com os malfeitores, criminosos. Quem poderia discernir entre aqueles três quem era o verdadeiro? Se ambos estavam sendo crucificados da mesma forma, quem poderia olhar para 200 e poucos, 260 prisioneiros, que entre aqueles prisioneiros havia um que estava ali como prisioneiro, mas ele era o resultado da profecia de Isaías, que Deus levantaria uma luz para os gentios, e aquela luz estava ali entre eles. Mas como eles iriam discernir? É porque havia pilotos que conheciam a rota, havia mestres que conheciam o mar, mas não conheciam das profecias de Deus, mas havia um que conhecia, que era Paulo. E por isso, a consequência de não ouvir o conselho trouxe esse grande incômodo, que vocês podem ler depois, o que levou esse povo a tanto sofrimento por causa de não ouvir os conselhos de Deus.
E quantos barcos estão naufragando hoje? E quantas embarcações estão sendo atiradas hoje? E eles, então, como diz o pastor, estavam jogando fora a única coisa que estava dirigindo eles, que era todas as armações do barco, as velas, tudo jogando fora, que era a razão que levaria eles a um lugar. Eles tiveram que jogar fora, mas a consequência não era as armações, não era o peso do navio, era a desobediência por não ter ouvido um profeta de Deus. Mesmo sendo ímpios, Deus fez com que eles entendessem que eles tinham que obedecer o que o profeta de Deus havia dito para eles. E se Deus não poupou os criminosos e o levou a esse estado de calamidade e de sofrimento, Deus não poupará você se não ouvir também os conselhos de Deus, as suas orientações. Você pagará em algum naufrágio, em algum lugar, você também pagará, porque Deus não terá por inocente aqueles que estão transportando a mensagem da hora, o mensageiro, a palavra da hora, e Deus vai pedir conta um dia. Oxalá que nós possamos ter nossos ouvidos aguçados, habilitados por Deus, para um menor sinal, você perceber que aquilo é a mão de Deus, é Deus realmente te orientando. Deus nos ajude a compreendermos o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, amém? Amém. Deus abençoe o pastor e seu esforço por estar conosco aqui nesses dias, em doar esse tempo para estar entre nós e também ministrando a sua palavra. Vamos ficar em pé. A irmã Diva agradece a todos que oraram por sua viagem, pois foi maravilhosa. Deus permitiu até reconciliação entre família. Louvado seja Deus. E roga uma bênção especial pelos que oraram por ela. Parabéns em Cristo Jesus, irmão Daniel, que o Senhor Deus te acrescente suas ricas bênçãos ao nome de Jesus Cristo. Irmão Norberto, lá da Parnaíba, enviando uma palavra ao irmão Daniel, que fez aniversário ontem. Deus abençoe. Amém? A irmã Franciele pede oração por Samuel e família, pelo retorno a Curitiba. Eu creio que Deus dará um bom retorno. E nós vamos ter eu já era para ter feito isso, um espaço na nossa página para nós receber, colocar as cartas de agradecimento. Eu recebi algumas cartas essa semana, maravilhosas, de pessoas que nos acompanham, tiveram nos cultos através da internet, nos escreveram maravilhados com tudo que Deus tem feito. E eu gostaria que o irmão Anderson, os irmãos que cuidam da página, criassem um espaço para nós colocar essas palavras de gratidão. Eles agradecem pelos músicos, pelos diáconos, por todos os cooperadores. Ele agradece pelo pastor, ele agradece pelos cânticos que estão sendo cantados, pelas irmãs, pelo testemunho. Eu gostaria de nós termos um espaço aberto para que essas cartas fossem colocadas ali, e eu creio que nós vamos ver que podemos não ser importante para muitos, mas somos importantes para alguém, e esse alguém quer expressar uma palavra de gratidão, e nós vamos criar esse espaço para esse propósito, né? A falta do irmão Rubens na reunião, muitos perguntaram por ele lá, muitos irmãos perguntaram pelo irmão Rubens, né? Ali, como está a sua saúde, e eu transmiti para ele que está bem, mas que vai ficar melhor. Amém. E que deve continuar orando pelo irmão Rubens até que seja restaurado completamente a sua saúde. Nós torcemos e oramos por isso, né? Amém. E eu creio que Deus vai nos conceder realmente esta bênção. Nos acompanharam nesta noite família Silva, família do pastor, irmã Olívia, Daniel, Maria, Maria e Manuela. Maria Manuela. Então, são a família do pastor lá em Portugal. O irmão Tiago e a irmã Rosana em Novo Hamburgo, a irmã Ada e a irmã Ana Lúcia em Novo Hamburgo, a irmã Margarete em São Leopoldo, irmão Jonas, Raquel, Luísa e Querina em Passo Fundo. Olha, se eu ler algum nome errado aqui,
às vezes na hora de transmitir ou de escrever, vocês entendem que eu quero dizer o certo, e quem escreveu quer escrever certo também, né? Mas às vezes não sai como realmente é. Então vocês entendam quem são. A irmã Graziela e Rebeca em Camboriú, a esposa do irmão Alodir, né? O irmão Gentil Guilherme em Caieiras, aqui está Santa Catarina, mas é São Paulo, né? O irmão Anderson em Chapecó, então ele está ouvindo o meu recado aqui, para nós criarmos essa página especial, né, para colocar essas mensagens. O irmão Hélio e família em Florianópolis, Santa Catarina, irmão Luiz, a irmã Maria e a irmã Franciele. Irmão Luiz nos comunicou a boa viagem da irmã Franciele, voltando para Itajaí, depois do encontro em Toledo, Deus abençoe. O irmão Ederson Melo, em Agudo do Sul. Irmão Guedes e família em Cascavel. A irmã Sária e a irmã Leia em Cascavel. Irmã Margarida, a irmã Talita e irmão José em Curitiba. Irmão Silvio Mendes e família em Foz do Iguaçu. A irmã Guiomar, irmã Maria, irmã Lindalva em Guaíra. Irmão Antônio, irmã Iraci, irmã Ângela em Guaíra. A irmã Deise Castilho em Pinhais. A irmã Diva dos Anjos, Diva dos Anjos em Ponta Grossa. Irmão José e Patrícia em Toledo. Irmã Tayane Hilton Mendes em Toledo. Irmã Edna, Franciele, Paula, Prisciele, Natanael em Toledo. Irmão Sandro em Vera Cruz do Oeste. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis. Irmão Dimas, Edneia e Antônio em Campinas. Irmão Gerson Luiz e família em Ferraz Vasconcelos. Irmão Edivaldo Leite e família em Itapevi. Irmã Maria, irmão André Porfírio em Paulínia. Irmã Maria das Graças e Viviane em Contagem. Irmã Daniela e irmã Ana Rosa em Belo Horizonte. Irmã Gabriela, Derzina e Tereza em Belo Horizonte. Irmão Ricardo e irmã Esther em Belo Horizonte. Irmão Norberto na Parnaíba. Irmão Alifas e Mônica em Macaé. Irmão José Batista, não está local, Lagoa Santa. Irmão Anderson Costa em Cariacica, no Espírito Santo. Irmão Mário Hugo e família em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós tivemos em Toledo, nos 4 dias, aproximadamente 300 aparelhos conectados. Sábado, 300, domingo, 300, segunda, mais 300, e na vigília também. Se nós tivermos uma média de 3 pessoas, nós teremos uma audiência de 900 pessoas nos acompanhando através da internet. Ali eu creio que tem muito mais, porque muitos estavam com várias pessoas juntos. Nós estamos agradecidos, porque eu sei que todos estão orando por nós. Amém? Amanhã nós vamos começar às 17 horas, e eu creio que vamos ter um grande culto. Esse é o primeiro do ano de 2014. Desejamos a todos vocês muita felicidade, muita paz em Cristo, porque fora dele não haverá paz. O mundo está em guerra, mas em Cristo haverá paz. E que você alcance todos os benefícios das promessas de Deus para esse ano que tem entrado. Levantemos nossas mãos. Senhor, nós agradecemos pelo o Senhor estar presente, pelo Senhor guardar esse barquinho no meio de tanta tormenta, tumulto. O Senhor ainda está nos conduzindo, e nesta hora oramos que o Senhor abençoe os que estão enfermos, os pedidos de orações que chegaram até nós, por bênçãos materiais, espirituais, por cura, por libertação. E também estamos agradecidos com aqueles que agradecem, sabendo que todos são bênçãos, são vitórias que o Senhor tem acrescentado a nós. Pelos aniversariantes, como aqui ouvimos hoje, que o Senhor estenda as tuas mãos para multiplicar os dias de vida com saúde, com alegria e paz. Somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, visíveis e invisíveis. E oramos para que esse novo ano que temos entrado seja um novo homem entrando nesse novo ano. Que seja uma bênção na vida de cada crente, e que sejamos encontrados em sua perfeita vontade, e que possamos vencer todas as tempestades que ainda surgirem, e o nome do Senhor seja um escudo em nossas vidas, e a nossa gratidão por termos chegado até aqui
através da tua poderosa mão. Pai amado, dirija-nos em volta aos nossos lares, abençoe todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus lares, e seus propósitos sejam realizados de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos. Amém. Abraça um outro e diga: Deus abençoe. Até amanhã, às 17 horas, se o Senhor assim nos permitir. Não vamos esquecer da Assembleia dia 11, né, antes da ceia. Sábado que vem, se Deus quiser.